Olá, como vai? Meu nome é Maria Belintani e você está participando de uma live cujo tema é aprendizagem e ensino universitário. O meu objetivo aqui é trazer conhecimento científico acessível a todas as pessoas, para que nós, enquanto pessoas, nos acostumemos a dados, a organização de pesquisa e como que nós podemos tirar proveito para a nossa qualidade de vida de boas informações. Hoje, a nossa convidada é a professora doutoranda Alessandra Blando e eu já estou aguardando a Alessandra aqui. Tô com entrar. É um prazer tê-los todos aqui, especialmente num tema tão interessante como esse. Boa noite, Alessandra, tudo bem? Oi, professora, boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço o fato de você ter aceito o convite para a live, né? E ainda mais com um tema assim tão interessante como esse. Ai, obrigada. A A Alessandra Blando, ela é pedagoga, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua desde 2009 como técnica em assuntos educacionais no núcleo de apoio ao estudante e no serviço de orientação profissional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Exatamente. Atualmente, a Alessandra é doutoranda na área da educação, na pós-graduação da educação, e tem experiência na área educacional, na epistemologia genética, que é principalmente a nossa linha de discussão aqui. Foi aluna do professor Fernando Becker, certo, Isso, Alessandra? ele foi meu orientador de mestrado. E de mestrado. Agora é outro professor, certo? Professor Sérgio Franco agora no doutorado. E ela também tem experiência em relação à aprendizagem no ensino superior. E, gente, vocês pensam que isso é fácil, mas não é não, né? Tem adaptação universitária, ela é experiente na orientação profissional e aconselhamento dos estudantes. E ela vai trazer elementos aqui para nós pensarmos, na minha opinião, na educação como um todo, porque ela está lá na ponta e a gente acha que quem chegou na universidade já resolveu os seus problemas, o jovem está resolvido, nossa, é tudo festa. Não é bem assim. E é isso que a Alessandra hoje vai trazer para nós. O que significa, quais são os entraves? A pesquisa dela é muito interessante, os dados que ela apresenta, e ela vai estar contando aqui para a gente o que é esse emaranhado de informação das percepções que os alunos têm sobre o seu próprio aprendizado e a experiência que ela tem na orientação desses alunos. Alessandra, muito obrigado. A palavra é toda sua. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que é bom assim eu contar um pouquinho da minha trajetória para as pessoas entenderem como é que eu cheguei na aprendizagem no ensino superior, porque não é um tema muito difundido, né? Eu Hum, tenho formação em pedagogia, então, né, como tu tinha falado, e eu nunca vi nada sobre isso na pedagogia. A gente via aprendizagem, desenvolvimento, crianças, ali no máximo adolescentes, mas não chegava a falar sobre aprendizagem no ensino superior e nem entrada na universidade. Quando eu entrei na universidade como técnica, então, né, eu fiz o concurso em 2008, entrei em 2009. Aí fiz uma entrevista lá na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e me mandaram para psicologia, porque olha, eu sempre gostei muito de psicologia da educação, é um campo que eu gosto desde a época da graduação. E eu acho que eu falei muito sobre isso na entrevista e me enviaram para lá, para o Instituto de Psicologia, que é onde o NAI e o serviço, o NAI, que é o Núcleo de Apoio Estudante, e o Serviço de Orientação Profissional, o SOP, estão dentro de um órgão auxiliar, que é o. Então, várias siglas, né? O Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Atenção à Saúde. Então, estamos todos lá. E aí, entrei lá e me deparei com um mundo novo, né? E aí, eu me lembro que o meu coordenador, o professor Marco, disse assim para mim: bom, agora
tu vai dar conta de todas as questões de aprendizagem dos alunos. E eu disse, ó, que coisa, né? Meu Deus. Eu disse, então tá, tudo bem, vamos tentar esse desafio. E aí, então, assim, ele foi super sim, receptivo, né? E já veio com essa demanda. Daí eu disse, vamos lá, vamos embora. E orientação profissional também era uma área que já foi muito difundida na educação. Acredito hoje que ela esteja mais voltada na psicologia, né? E também eu não tinha muita familiaridade. Aí eu comecei a pensar de, bom, o que eu vou oferecer para esses alunos? Vou começar a ler o que tem de aprendizagem no ensino superior. Comecei a buscar artigos, teses e tal. E eu me lembro que eu lia muito, e aí eu pensava assim, mas a aprendizagem para mim não é isso. A aprendizagem para mim não é isso. E eram textos, assim, artigos, ou enfim, eram teorias muito voltadas para memorização, teorias muito voltadas para questões de treinamento, competências, desenvolvimento de competências, e eu pensava, não, isso aqui é uma parte importante, mas não é isso. Tem uma coisa me incomodava. Aí eu disse, bom, eu acho que eu tenho que voltar lá para a educação, eu tenho que olhar o que era aprendizagem para mim? Vamos dar um passo para trás. O que é aprendizagem para mim? E aí eu me lembrei que, bom, referências para mim, Vygotsky e Piaget. Né? Eu adorava o Vygotsky na faculdade. Piaget tive um pouco ali sobre os estágios de desenvolvimento, tive também, achava mais difícil. E aí, então, eu pensava, acho que eu gostava mais do Vygotsky porque eu considerava mais fácil, né? Então, daí eu comecei a olhar e eu disse assim, não, Vygotsky é interessante, ok. Mas aqui Piaget está me trazendo uma ideia de sujeito, ele está me trazendo uma ideia de aprendizagem. Isso independe do nível que o sujeito está, independe se ele está na universidade, se ele já chegou lá a ser um cientista, né? Ou se ele é uma criança lá, o recém-nascido, vamos pensar sobre isso. E aí eu retomei o Piaget. Encontrei uma dissertação da professora Tânia Marx, a professora Tânia, a esposa do professor Fernando, né? Fernando Becker. E aí eu disse, tem algumas coisas aqui que me interessam, vou entrar em contato com ela. Entrei em contato com ela, ela foi super receptiva, enfim, abriu as portas para mim e me convidou para fazer uma disciplina na pós-graduação. Se vem fazer uma disciplina e eu disse, vou retomar Piaget. Então, eu comecei a estudar Piaget de novo. E foi o Piaget que me trouxe toda a base, todo o entendimento do que é a aprendizagem para mim, para poder trabalhar no ensino superior. Né? Eu sempre digo assim que tem uma coisa que é muito importante. Antes de eu trabalhar, isso vale na educação, na escola como um todo, né? Antes de eu dar aula, antes de eu atender alunos com dificuldades relativas à aprendizagem, eu tenho que entender quem é aquele cara. Tenho que entender quem é aquele aluno, quem é aquele sujeito. Então, eu vou fazer esse movimento. E aí, toda a concepção de desenvolvimento cognitivo, de aprendizagem, eu coloquei no Piaget. Né? Apesar de, às vezes, assim, eu ouvir algumas coisas assim, mas Piaget tá velho. Piaget, nossa, Piaget já era. E eu disse, não, eu não acho que Piaget já era. Claro que já tiveram outras pesquisas, a neurociências faz uma relação super legal também com a teoria piagetiana. Eu disse, não, mas essa é a concepção que eu tenho de sujeito. Piaget trabalhou, explicou a aprendizagem no ensino superior? Não, não fez nada disso, né? Piaget vai dizer como é que eu faço uma intervenção para atender um aluno no ensino superior? Não, mas ele me traz toda a base, todo o olhar epistemológico, qual é a minha concepção de aprendizagem, e isso vai nortear todo o meu trabalho. Isso norteou todo o trabalho que eu faço no NAI, especialmente, né, com a questão de aprendizagem, e, e na minha dissertação eu acabei indo então para epistemologia, seguir com a epistemologia genética na dissertação. Na tese eu utilizo a epistemologia genética, mas não só. Ela é a minha base conceitual, mas não só. Eu tive que dar conta para trabalhar o que eu quero hoje de outras teorias. Mas ele é o ponto principal, assim, para mim. Ele foi meu ponto de partida para poder desenvolver o meu trabalho. E aí sim, tentar entender quem era aquele aluno, e questões relativas a dificuldades que ele tinha de estudo. O que acontecia, né? Como tu falaste, aquele aluno não chega pronto. Ele sai da escola e pensa,
tudo resolvido, ou até mesmo alguns professores acham, né, ele já está pronto. Não, ele não está pronto. Ele chega com muitas dúvidas, medos, com muitos desafios, né, que a universidade coloca. Eu andei observando algumas respostas dos seus entrevistados e da insatisfação com eles, que eles comentam assim: eu entendo a matéria, mas chega na hora eu não consigo memorizar. Ou então eu não consigo ver uma aplicação prática. Gente, você está no curso de engenharia. E ele não consegue ver uma aplicação prática e reclamam também da avaliação, da maneira que o professor dá aula. Quer dizer, espera um pouquinho, a gente está numa situação assim muito grave, né? Quem é esse aluno, né? Esse interesse seu em olhar esse sujeito que é epistêmico, né? Ele é psicológico, ele tem uma série de angústias, ele traz uma série de problemas e ele tem consciência dessa falta de pré-requisito, né, de conhecimentos prévios. E assim, não sei se você consegue, além dessa. Eu acho que você. Não sei o que você está estudando agora, as outras bases teóricas, mas dá um tratado de antropologia e sociologia, se a gente for pegar esses dados, né, e verificar. Mas e aí? Como é que foi entrar em contato? Qual foi a realidade que você conseguiu encontrar, né? Eu não sei se com essa pergunta eu estou te atropelando, mas agora se estiver atropelando, você Vamos lá. desconsidere dar Não tem sequência ao seu problema. raciocínio, tá? Não Não tem tem problema. problema nenhum. Desculpa, né? Mas é que, Imagina. olha, aqui tem um comentário da Eliane Saravalli, que foi a banca do seu mestrado, foi ela que me indicou você, né, o seu trabalho. Foi banca do meu doutorado. Mas a gente conversou desde o mestrado, sim. Ah, é? Do Olha meu só, projeto, do ah, meu do projeto de doutorado, tese. legal. Projeto de tese. Aí ela coloca assim, que o seu trabalho é muito relevante, pois temos que pensar no estudante universitário. Não é possível somente garantir o acesso, mas as condições de permanência. E Exatamente. mais um dado agravante que eu fiquei sabendo de uma outra universidade pública, que eu estava conversando com o coordenador, e ele disse o que para mim? Ele era, né, um coordenador da Faculdade de Ciências da Computação. E ele diz que estava cada vez mais todas as áreas, né, engenharia, etc e tal, estavam cada vez mais preocupadas com o número de jovens que, ao ingressarem nessas áreas, estavam entrando em depressão. Quer dizer, não sei se tem relação, no entanto, a palavra é sua. Tem. Assim, as questões de saúde mental, elas estão bem presentes, cada vez mais, assim, como eu tenho uma experiência já de 11 anos, eu trabalho na universidade, nesse mesmo lugar, há 11 anos, eu noto um crescente, né, de questões de saúde mental, assim, o que o NAI faz, só para entender, vocês conseguirem entender o que eu faço, o que o serviço faz, né? O NAI, então, ele nasceu lá em 2006, né, um pouco antes de eu entrar. É um projeto ainda de extensão na universidade, não é um setor, isso é uma questão institucional bem difícil para a gente, né, porque isso falta investimento, falta, enfim, N questões. Somos um projeto de extensão, temos, então, um professor docente que é o nosso coordenador, tem uma colega psicóloga, a Cláudia Sampaio, e tem uma professora docente também que nos apoia, mas quem faz o trabalho técnico sou eu e essa psicóloga, né? Temos alguns estagiários também e colaboradores já formados em psicologia. Então, o NAI, ele nasceu primeiro com a ideia da orientação profissional, do aconselhamento de carreira, e também, aí com a minha entrada, teve esse olhar maior para a aprendizagem, né? Então, assim, eu tinha que fazer um trabalho que eu entendia que não era do psicólogo, não era necessariamente e diferenciava da orientação profissional. Por outro lado, eu não podia desconsiderar a questão de carreira também, porque o aluno, quando entra na universidade, ele entra com um determinado objetivo, né? Então, isso fazia, tem várias questões
que acabam interferindo na aprendizagem. Uma coisa que é importante diferenciar, eu falo, né, que o trabalho que eu desenvolvo no NAI é um trabalho psicopedagógico, mas ele não é um trabalho psicopedagógico clínico naquele sentido de eu vou diagnosticar aluno com dislexia, com déficit de atenção. É. Não. Ele é psicopedagógico no sentido de eu vou entender o que está interferindo na aprendizagem desse aluno, eu vou olhar para esse aluno e, e ajudá-lo a entender como ele aprende, por que ele aprende, para que ele aprende, e ele mesmo ressignificar seu processo de aprendizagem num contexto de alguma escolha, de uma escolha profissional que ele fez. Então aí entram o que faz com que ele, por exemplo, sente e estude. Bom, ele quer atingir um determinado objetivo, né? E aí a gente pode falar, e que tipo de conhecimento ele está buscando, né? Então, assim, diversos fatores vão interferir na aprendizagem. A gente lá, por exemplo, não faz psicoterapia. Né? Por quê? Porque não é o escopo do trabalho, não temos também recursos humanos, né, de fazer isso. Enfim, mas a gente recebe muitas pessoas, elas não vão chegar lá e vão dizer assim, olha, eu tenho dificuldade para estudar e só. Não, ela vai chegar lá, por exemplo, reprovando em alguma disciplina, ou várias disciplinas, e aí, por causa dessa reprovação, ela está questionando até a escolha de curso que ela fez. E aí a gente tem uma questão de aprendizagem possível, uma questão de carreira possível, e aí ela não sabe se ela está reprovando, se é porque ela escolheu o curso de um jeito que não foi bom, ou ao contrário, assim, bom, eu escolhi o curso de um jeito também que não foi bom e por isso que eu estou reprovando. O que está levando? O que eu reprovo porque eu não gosto do curso ou eu não gosto do curso e por isso eu reprovo? Então, entram várias questões e isso pode fazer o quê? Que o aluno se sinta desmotivado, que ele entre em depressão, enfim, quadros de ansiedade. E aí tu tem um contexto completo, né? Então, assim, o que eu busco entender? Primeiro, entender o que aquele aluno, o que está acontecendo com aquele aluno. Às vezes a causa não é ele não está indo bem, ou ele está com alguma questão de reprovação, ou de não estar conseguindo estudar. A causa às vezes não é essa, às vezes a causa é ele está com depressão e isso está interferindo na universidade, no seu desempenho acadêmico, na sua aprendizagem. Às vezes pode ser o contrário, pode ser tudo isso junto. Então é muito complexo, é muito complexo. E aí, para tu conseguir entender esse aluno, bom, atendimento, escuta, assim, é um processo bem complexo. Olha, o Claudinei, eu concordo com você. Entender o aluno você tem que ter um suporte referencial muito consistente, né? E assim, o aluno ele tem que ser visto, concordo com você, na sua subjetividade, seja no ensino básico ou no superior. E em relação a esse aluno que entra no ensino superior, especificamente, olha, é um aluno que conseguiu uma universidade pública, super concorrida, né? Então a gente olha para esse aluno e fala: puxa vida, ele tem tudo para ser feliz, né? Porque ele conseguiu aquilo que milhares de outros não obtiveram. Mas a questão de todos esses elementos da vida dele é aquilo mesmo que você falou. É muito difícil analisar a subjetividade dessa questão. Mas o seu mestrado vai apontando coisas importantes. Os seus resultados, eles apontam essa percepção do aluno e o que não está indo bem na educação. Porque você não pesquisou somente aluno que está com problema, né? Pelo que eu entendi, você pesquisou alunos da engenharia, da área exata. Então, Sim. ali você tem resposta. E eu pesquisei esses alunos naquela época, porque naquela época eram os alunos que mais buscavam o serviço com dificuldades relativas ao estudo ou à aprendizagem.
naquela época. Hoje eu vou te dizer que isso já não acontece mais. A gente já tem uma variação. Predominava antes alunos das exatas e das engenharias. E aí eles reprovavam naquelas disciplinas que aqui Tal. cálculo um, física um, química A, enfim. Então, eram aquelas disciplinas mais problemáticas. E aí, por isso, eu se vou fazer esse recorte, mas eu não procurei só alunos, foi aberto, não só Hum, alunos que tinham problemas, não. Eu abri, ampliei para esse grupo de alunos. E eu vou entendi. te dizer uma coisa muito interessante, que isso foi depois do meu mestrado. Eu hoje atendo alunos de pós-graduação, que têm dificuldades também em outro nível, outras dificuldades, mas que também interferem na questão da escrita da tese, da dissertação, interfere na sua organização, na sua relação com aquele mestrado, com o seu doutorado, e, e isso me chama muito a atenção, assim, esse combo ele não está vindo só na graduação. É claro que na graduação o que acontece? O aluno, isso está no meu projeto de tese. Eu fiz um paralelo assim dos tipos de alunos, isso muito da minha experiência assim no serviço, como eles entram, né? Então a gente tem alunos que entram ali, que recém-saídos do ensino médio, ali naquela faixa etária 17, 18, por ali, né? A gente tem alunos que às vezes concluíram o ensino médio, fizeram uma escola técnica, um curso técnico e vão entrar na universidade posteriormente. A gente também tem grupo de alunos mais velhos, que já têm família, que já têm outros papéis de vida, e aí eles terminaram o ensino médio há um bom tempo. E aí entram na universidade. Todos esses alunos vão ter alguma questão relativa ao momento de adaptação à universidade. E eu fui fazendo um paralelo, assim, algumas são em comum, dificuldades em comum, outras não, outras são específicas de cada grupo, né? E aí, então, o que eu percebi? Por exemplo, o aluno de ensino médio, que ainda é o predominante na universidade, né? Nas universidades federais, pelo menos, segundo o... agora eu não vou lembrar o nome de um levantamento que teve há pouco. Mas, enfim, depois Eles eu lembro. fazem interno, né? Esse tipo de Isso, da levantamento. É URGS uma eu não tenho. Aham. Da URGS eu não tenho. Esse, porque a gente não é tão fácil de conseguir os dados internos. Mas, assim, teve... Gente, como é que é o nome? Eu não vou lembrar, mas depois eu lembro. E aí os alunos, por exemplo, eles saem de um contexto de escola, que é um contexto mais protegido, eles saem de um contexto de escola em que eles estão lá, geralmente, porque eles precisam estar lá, eles não entram na escola pensando, eu vou para a escola porque eu quero ser médico, sei lá, qualquer coisa assim. Não, vou porque minha mãe e meu pai dizem que eu tenho que ir, que isso é importante. Eles começam a pensar nisso ali, mais perto da adolescência, em uma profissão, etc e tal. Ou, enfim, uma questão mais de futuro. Então, eles entram num ambiente que a universidade exige uma autonomia desse aluno. E ele se depara com esse lugar e se assusta. Né? Então, assim, o que eu estou estudando na minha tese? A autonomia, eu estou tentando, a ideia é construir um conceito de autonomia intelectual. Por quê? Quando a gente fala em autonomia intelectual, eu estou falando... O que eu estou querendo dizer com isso? Isso foi lá as minhas conclusões na minha dissertação, assim, agora isso está mais... Já está caminhando melhor, né? Na tese. Então, assim, autonomia no sentido... Eu não estou falando só de comportamento. Autonomia de... eu conseguir dar conta da minha gestão do tempo, ou questões de comportamento. Não. É de como eu me vejo como aluno, de eu entender o meu processo de aprendizagem, de eu entender, de eu ressignificar isso, de eu tomar consciência, ter uma tomada de consciência desse processo. E essa autonomia intelectual, geralmente, a gente vê em artigos quando fala de educação à distância. E aí eles estão falando de uma autonomia intelectual. É uma autonomia do aluno no ambiente virtual, dele ter disciplina, etc. e tal. Ou se não, uma autonomia intelectual como um sinônimo de equilibração lá do Piaget. E eu não entendo Eu por ia aí. perguntar. Eu não entendo por aí. Eu Entendi. entendo que a autonomia intelectual é um processo que vai envolver a gestão de si, vai envolver questões comportamentais, motivacionais,
questões cognitivas, de autoria, do aluno ser autor e ser ativo. A gente já entende na epistemologia genética que a aprendizagem é um processo ativo, né? Então, às vezes parece que é redundante, mas eu acho importante falar, né? Para quem não é muito vinculado à teoria, enfim. Então, o aluno se entende como ativo, como protagonista da sua aprendizagem. Isso vai envolver autoria, vai envolver protagonismo, engajamento, vai envolver ele se organizar nos estudos, ele entender o seu processo de estudos, o seu funcionamento. Eu estou indo por essa linha. Entendi. Eu estou indo por essa linha. E aí, então, foi aí que eu percebi, depois, assim, eu percebi no final do mestrado que tinha uma questão de autonomia, e aí a gente vincula também com autonomia lá do Paulo Freire, autonomia do Kant, autonomia, obviamente, do Piaget, que ele fala de autonomia moral, autonomia, heteronomia. Então, eu percebi, eu disse, tem uma questão de autonomia aí também que é importante durante todo esse processo na universidade. E eu vejo que isso acontece lá na pós-graduação. E aí foi por aí que eu parti na autonomia. Então, Entendi. a autonomia eu acho uma questão central hoje, né? Claro que tem muito a ver com o meu olhar, né? Em função da minha tese, mas a questão da autonomia ela se torna central hoje para o aluno universitário, para o aluno de universidade de graduação, para o aluno de pós-graduação. Eu entendo O como aluno, central. para o aluno do ensino médio, para o aluno do ensino básico, para o aluno, enfim, né? Porque essa temática que você está trazendo, ela não atinge só o aluno da graduação Não, pós, ela diz respeito ao ensino básico inteiro, né? exatamente. Da pessoa. E Alessandra, você consegue, porque, por exemplo, ao você tomar conhecimento, ao você elaborar uma tese a respeito do assunto, e você caminha no sentido do desenvolvimento da autonomia com esses aspectos que você está levantando. Evidentemente, isso, o seu conhecimento, ele reverbera no seu trabalho de atendimento com os alunos. E o que é que você tem observado que o aluno gosta, que ele se encontra nessa orientação que você vai dando para ele? Você Isso. trabalha individualmente ou você trabalha em grupos? Ambos, né? A gente Ah, faz um tá. trabalho individual e também trabalho em grupo. Até é interessante, tu falou essa palavra de orientação e eu acho que é uma palavra bem chave, assim. Até eu utilizo um termo que não é um termo que eu achei e que exista por aí. Isso foi em colaboração com a professora Tânia Marques, conversando sobre universitários, enfim, aprendizagem. Eu falo de orientação, assim como tem a orientação profissional, eu chamo de orientação à aprendizagem. Né? Ajudar num processo de orientação, que significa orientar, não significa dizer o que fazer. Né? Exato. Eu não digo para o aluno assim, ó, não trabalho também só com dicas. Eu acho que são coisas que é bom tirar assim, olha, eu dou uma dica de como o aluno tem que fazer, eu digo para o aluno como ele tem que gerir o tempo, eu digo para o aluno como ele tem que estudar. Não, eu não digo nada disso. Muito pelo contrário, eu ajudo o quê? Eu ajudo que esse aluno ele olhe para si, ele olhe para o seu processo de aprendizagem, ele consiga entender o seu contexto também. E daí a gente vê o que pode ser mudado, o que está atrapalhando, o que está acontecendo. Isso que acontece. Né? O que a gente pode fazer nesse atendimento? O atendimento individual, geralmente, ele... como é que eu vou te dizer assim? Não, vamos começar pelo grupo. O grupo, por exemplo, eu criei uma intervenção em grupo que se chama Programa Estudo Eficiente. Né? A gente dá um nome bem bonito, assim, bem marqueteiro, para os alunos se interessarem, né? E aí a primeira coisa que eu digo, então, a gente trabalha com alunos uma média de até 20, assim, estourando, mas eu gosto de trabalhar ali com 15 estourando, na verdade. Né? Eu 20 é acho que bastante. 20 é bastante. É como assim, são 3 encontros semanais, a gente tem as perdas até o fim. Então, a gente aceita um pouco mais, mas um grupo legal mesmo, gostou de trabalhar, ali até 15. Que é Entendi. quando tu consegue conversar. Então, eu tenho um material que é um polígrafo que a gente fez para esses alunos. E aí, esses alunos
se apresentam e tal, e a primeira coisa que eu digo, e aí eles trazem suas dificuldades, porque buscaram o grupo, né? E aí eu digo assim, bom, gente, importante e tal, mas a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, não existe receita de bolo. A gente não vai dar nenhuma receita de bolo aqui de como vocês têm que estudar, como é que vocês têm que fazer. E aí é o primeiro impacto, né? Aí então o que a gente faz? Eles gostam, o que eu percebo? Eles nunca tinham parado para pensar em como eles aprendem, em como eles estudam. Porque às vezes o estudar é um processo tão automático no sentido de eu estudo, se eu parar para pensar, eu estudo desde que eu era criança lá no ensino Na educação fundamental, infantil. lá. Eu sempre estudei. Ah, como é que eu estudava? A escola me dizia como é que eu tinha que estudar? Não, nunca disse como é que eu tinha que estudar. Isso era uma coisa, era praticamente intuitiva. Eu ia fazendo, ia estudando, tinha ajuda do meu pai, que me ajudava a estudar e tal. Mas eu nunca pensei como é que era o meu processo de estudos e eu vou te dizer que nem na faculdade. Aí esse grupo começou também a ter uma procura de alunos de pós-graduação. Foi aí que me acendeu, eu disse, ué, alunos de pós-graduação procurando esse grupo, isso me chamou a atenção. E aí começou a ficar difícil de manejar esses dois grupos de níveis diferentes, né, em termos de escolaridade, porque são questões diferentes. Aí eu separei. Então, hoje existe o grupo Estudo Eficiente para a graduação e o grupo Programa Estudo Eficiente para a pós-graduação, que eu trabalho coisas diferentes, algumas iguais, mas estou assim. Então, eles gostam muito de perceber que eles nunca tinham parado para olhar para o seu processo de aprendizagem, e isso faz diferença. Eles entenderem como eles funcionam, como eles aprendem, como é a sua gestão do tempo. Eles percebem, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha me experimentado. E aí no grupo eu proponho o que sempre? Eu digo sempre assim para eles: esse grupo depende de vocês. O sucesso desse grupo depende de vocês. Porque eles fazem atividade ao longo e a gente vai trocando e eles vão trocando entre eles. E eu sempre dou um tema de casa. Eu digo, vocês vão levar um tema de casa. O tema de casa, às vezes, pode ser no primeiro encontro, é preencher a agenda de como é o tempo daquela semana, de meia e meia hora. E também eu criei um material que se chama Diário de Estudos. Eles escrevem, eu peço assim, peguem 2 momentos da semana de estudos, de matérias diferentes, professores diferentes, e anotem o que funcionou, o que não funcionou, o que foi fácil, o que foi difícil, como é que vocês se sentiram, como é que foi a gestão do tempo, teve interrupção, e eles anotam. E aí tu começa a perceber o quê? É claro que isso é um olhar aí que acaba sendo meu como orientadora. Isso no individual eu consigo fazer com mais riqueza, né? Tu começa a ver que as questões se repetem em diferentes matérias. As dificuldades, elas vão independer do conteúdo, muitas vezes. Porque, assim, tem questões voltadas para conteúdo, né? Bom, questões de conteúdo eu não vou dar conta. Não tem como dar conta de cálculo. Imagina, Deus me Certo. livre. Exato, alguém falou ali, que eu não consegui chegar, aprender a aprender. É esse exatamente o objetivo do meu trabalho. Eu quero ajudar o aluno que ele aprenda a aprender. É esse o ponto, assim, perfeito. E então, assim, eles gostam disso, eles gostam de se dar conta, de parar de olhar para isso. Não é fácil, não é fácil. Eu falo para eles assim, isso vai exigir de vocês. Depois, à medida que vocês se conhecem, vocês se percebem, eu quero que eles saiam do NAI e não precisem mais de mim. Eu quero Tá que eles certo. consigam, se eles tiverem um obstáculo lá na frente, em relação à aprendizagem, que eles consigam se dar conta onde é que está o problema e não precisem de mim. É claro que Tá se certo. precisarem eu vou atender, eu vou estar lá disponível, mas que eles consigam desenvolver exatamente essa autonomia intelectual que eu falo, que eu tento lá, estou tentando ainda desenrolar na minha tese. Muito interessante, viu, Alessandra? E olha, tem uma pergunta aqui para você. Tá. Você é do Marcelo Mastrodiani. Você acha que seria diferente essa questão da autonomia no contexto da universidade pública e da particular? Porque vejo que algumas ações na particular, nas universidades particulares, são muito parecidas com as da escola básica. Ou seja, eu estou desconfiada que o Marcelo está falando que a faculdade particular ela está tratando o aluno
mais direcionado, como se fosse um ensino médio, talvez, né? Para poder acompanhar melhor esse aluno, porque ele não está dando conta. Acho que é isso. Acho que é isso também. É o que parece, assim. Eu nunca trabalhei com escola, com universidade privada. Então, assim, eu não tenho esse lugar de fala como alguém que atendeu alunos de escola privada. Porém, a gente ouve alguns relatos de que existe sim, mas eu acho que também tem uma questão aí de que universidade privada é paga, tem uma questão de cliente e aluno que às vezes na universidade pública, que às vezes não, que geralmente na universidade pública não existe. Então a universidade privada talvez se sinta mais na obrigação de tutelar mais o aluno, né? De prover coisas para o aluno, mas concordo. Também assim, ó, tem que ter um ponto muito claro. Desenvolver autonomia não significa a gente simplesmente largar o aluno e falar se desenvolve sozinho. Também não é isso. E esse é um ponto muito ruim, porque quando a gente tem ausência de regras, a gente tem anomia, a gente não tem autonomia, né? Exatamente. Então, então, assim, a gente tem que pensar no contexto, isso a gente vai valer para a escola também, sejam as privadas ou a pública. O meu esposo, por exemplo, ele é professor de uma escola privada tradicional aqui de Porto Alegre. E a gente conversa muito sobre isso, né? Do quanto a escola ajuda no desenvolvimento dessa autonomia, o quanto uma universidade privada vai ajudar, o quanto ela coloca um contexto, talvez, de dar as coisas, de prover. Talvez isso não ajude de fato nesse desenvolvimento dessa autonomia, mas talvez de criar condições para que essa autonomia aconteça, para que ela possa se desenvolver, né? Então, assim, tem a ver lá na escola, por que o aluno chega talvez com tantas dificuldades na universidade, mesmo entrando numa escola pública, numa universidade, desculpa, numa universidade pública, mesmo entrando num curso concorrido e ainda assim com dificuldades. Bom, muita coisa vem do processo de escolarização. Será que a escola hoje ela ajuda a esse aluno a desenvolver seu pensamento? De fato, não estou dizendo que a escola faz isso, que a escola é o estímulo que está fazendo isso para o aluno. Não, mas ela coloca condições para, porque a gente sabe, né, que o processo de interação tem o sujeito e o meio, né? Tem o contexto e o meio. Então, para que essa interação aconteça, não vai ser só um polo que vai se desenvolver sozinho e nem o outro que vai prover somente e depositar coisas nesse sujeito, né? Então, o que acontece nesse processo de interação? Eu acho que esse é o ponto. Tá certo. Se a gente for pensar, veja, se a escola particular, a universidade particular está preocupada com o aluno porque ela está percebendo que ele desiste ou no início ou no meio do caminho, a pública também está com a mesma preocupação, que nos leva a pensar que ambas instituições a gente tem alunos com os mesmos problemas, que foi o que você falou. Mas, assim como a particular, a pública não pode se dar ao luxo de perder aluno. Por quê? Primeiro, porque é dinheiro público. Né? Não é porque é dinheiro público eu vou fazer o que eu quero. Eu preciso repensar as minhas bases, porque eu tenho que também olhar como é que esses cursos estão estruturados a ponto de que eles ficam tão pesados e que o aluno não aguenta, né? Dar continuidade. Mas falar sobre isso é mexer numa estrutura assim é muito complicada. No entanto, vale a pena, evidentemente, a gente conversar sobre isso e você trazer, uma vez que existem pouquíssimos trabalhos a respeito do assunto, e você trazer essa discussão, né? Porque esse aluno, ele ainda está numa instituição de educação e precisa de apoio, né? Literalmente. Exatamente. E não é um apoio só, por vezes, financeiro, né? Como muitas Uhum. universidades, às vezes. Assim, eu vou te dizer que eu não sei. Eu já fiz esse levantamento, agora não está atualizado. Eu não sei se são todas as universidades federais, mas eu arrisco dizer que não. Pode ser que eu esteja enganada. Que tem serviços de apoio ao estudante com esse olhar, por exemplo, psicopedagógico.
Uhum. né? E talvez isso é uma leitura minha, né? Assim, totalmente minha, de será que as universidades ficam naquela sensação de, bom, se eu coloco um serviço desse, eu estou admitindo que os meus alunos não são tão bons. E eu acho que não é por aí, né? No momento, assim, nós tivemos toda a democratização do ensino superior, o acesso aconteceu, mas assim, eu garanto o acesso, mas eu não garanto a permanência, né? Que era o que a gente falou um pouco no início. Eu preciso garantir a permanência desse aluno. E quais são, que suporte a universidade pública, a privada também, né? As universidades, elas podem dar a esse aluno. Não é prover, e eu acho que às vezes tem uma discussão também assim, ó. Ah, mas isso quem tinha que dar conta é a educação básica. Tá, Exato. sim, tem muitas coisas que a educação básica tinha que dar conta. A gente sabe que o nosso ensino, a nossa educação não é lá essas coisas, tem muitos problemas. Mas assim, tá, não deu conta, e daí a gente faz o quê com esse aluno? Tá, eu vou dizer, eu fazer o jogo do empurra, não, a universidade vai dar conta quando esse aluno entrar, se ele entrar. Né? Porque não necessariamente eu tenho que querer entrar numa universidade. E aí a universidade tem que dizer que era a escolarização básica. E aí quem resolve? Né? Parece que não resolve. O aluno fica lá à mercê ou sofrendo em muitas situações. Então, assim, o que a gente pode fazer para ajudar esse aluno? Exatamente. E também nisso que você está falando, por exemplo, já tiveram várias discussões a respeito das cotas, que os alunos que fossem das cotas não teriam condições de acompanhar o ritmo dos outros que entraram, entre aspas, por mérito. Isso também, ao longo do tempo, foi uma hipótese que foi por água abaixo, Por água. porque graças a Deus, né? Porque aqueles que entraram por cota arregaçaram as mangas e foram atrás do prejuízo, principalmente, né? Correram atrás das dificuldades que eles tinham para sanar. E isso que você está apresentando, esse tipo de comportamento, esse tipo de problema, ele não atinge somente aquele que é cotista, ele atinge o aluno, independente de cor, de etnia, de nível socioeconômico, de desempenho acadêmico, ele atinge o aluno. Então, nós temos Exato. um problema de educação, Exato. não que outros elementos não entram, outras variáveis não entram em jogo. Sequer acredito que entre em jogo se ele é casado ou não, se ele tem família ou não. A questão que você está apresentando é de outra ordem, né? Claro que, assim, alunos trabalhadores, alunos que têm família, têm outros papéis de vida para, claro, o estudante, geralmente é estudante, é filho e tal, mas o aluno que daí é aquele, às vezes, que entra mais velho, que já entra com uma família estruturada, etc., ele vai ter maior dificuldade de conciliar o estudo com a família, com esses outros papéis de vida. E também, assim, são alunos, o que aparece bastante lá para gente, e isso também foi para minha tese. Alunos que estavam há mais tempo afastados do ensino médio, com dificuldade nas disciplinas. Eles falam assim, eu não consigo mais ser tão rápido como eu era. Parece que eles demoram mais para aprender, né? Então, assim, claro, existe uma questão de plasticidade cerebral, existe, mas não é esse o caso e eu não trabalho com isso lá também. Mas a gente tenta entender bom, o que está acontecendo. É uma pessoa que realmente estava muito tempo afastada dos estudos. Não tinha mais aquele hábito de estudar, aquela relação com aprender, que tem outras questões de vida, que trabalha, que já tem uma outra história, que tem que dar conta de filhos, que tem marido, tem mulher, tem esposa, enfim. E aí, como é que tá, e volta para uma graduação, tá fazendo o curso do seu sonho, mas está lá patinando. Não consegue, às vezes, ter a mesma dedicação que um aluno que talvez consiga só, que a gente sabe que isso também é um privilégio hoje, o aluno que só consegue estudar, né? Enfim, temos as bolsas e tal, mas a gente sabe que não é suficiente. Mas essas pessoas também têm essa dificuldade. Então, Não. assim,
Os alunos mais jovens, quando ingressam, também têm dificuldades, às vezes vão reprovar na disciplina, sim. Às vezes os motivos são diferentes. Então, as Sim, dificuldades, elas podem ser as mesmas, como tu falaste, mas não necessariamente, mas tem outros fatores, às vezes, que em grupos específicos isso é um problema. Realmente, cotista, isso caiu, essa história de cotista ter maior dificuldade. Tem pesquisas dizendo que não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. E também para a gente isso não faz, não temos nenhum dado, sim. não quer dizer. Isso mostra, de novo, se a gente for pensar na teoria piagetiana, a incrível capacidade que o ser humano tem de se adaptar e, diante da solicitação do meio, ele se reelabora, se reinventa, se desequilibra e procura mecanismos para se reequilibrar e vencer, porque ele está motivado, ele conseguiu, né? É uma conquista para ele. Então, essa questão da motivação, eu acho que do cotista em específico, eu acho que é uma beleza, é lindo demais essa história. Bom, a Camila está falando assim. Interessante o seu trabalho, Alessandra, pois nos dá a dimensão de uma ação preventiva junto aos alunos, e não somente como a de um bombeiro apagando incêndio durante o processo educativo, que é isso que a gente acaba fazendo o tempo todo O dentro tempo da todo. escola, não é? O tempo todo. E na Olha, universidade a gente vai ter essa percepção também, assim, às vezes, as dificuldades que às vezes vêm e que se repetem, e às vezes nem sempre, e é importante isso também ficar claro, nem sempre o aluno que procura e que está com dificuldade, a gente não tem só alunos que nos procuram com dificuldades. Muitos querem aprimorar o seu processo de aprendizagem, querem pensar outra coisa, mas não é a regra. A maioria sim tem dificuldades. Mas, assim, às vezes a dificuldade também ela não é só do aluno. A gente não está centrando e dizendo que não, é só o aluno que tem dificuldade. Às vezes a gente tem alunos e que, assim, ó, a questão é como é que ele vai sobreviver, às vezes, com aquele professor, com aquela didática que ele não tem como trocar. Acontece, tem aquele professor é o único que dá uma disciplina. Eu já ouvi relatos assim. E ele dá aquela aula daquele jeito, há quanto tempo a há gente não 30 sabe. anos, Aquele professor não é um professor aberto a ouvir ou a compreender, às vezes, o aluno. E aí, às vezes, eu ajudo o aluno a dizer assim, então tá, vamos ver qual é a tua estratégia de sobrevivência. Né? O que que tu pode fazer dentro desse contexto que não é satisfatório? Claro que as dificuldades são diversas, mas dentro desse contexto que não é satisfatório, o que que a gente pode fazer? O que que tu consegues fazer? O que que é do que tu consegues resolver, porque tem coisas que ele não vai conseguir resolver e que não é dele, que é uma questão didática, que é uma questão curricular. Isso vai envolver a universidade como um todo. Então, certo? isso não é as dificuldades, a gente não olha só achando que é do aluno. E na pós-graduação é a mesma coisa. Relatos diversos, diversos. Ou seja, o papel do professor é fundamental como agregador, como motivador, estabelecendo empatia, estabelecendo vínculos com o aluno, porque de repente eu até posso achar a matéria muito difícil. Tem matéria que é extremamente, cálculo 1, 2, 3, 4 matérias. Mas se esse professor for aquele professor que contagia, eu topo, né? O aluno topa enfrentar o desafio da disciplina. É por aí. É por Ou aí? seja, o professor também precisa É estar fundamental. ciente do seu papel. Aí Fundamental. eu tenho um exemplo em casa, né? Meu marido é formado em física, professor de física. E aí Nossa, ele fez a trajetória dele, ele é formado, é licenciado em física, mestrado e doutorado em educação. Fez na universidade também, nos conhecemos lá. E, e é uma matéria que a maioria não gosta. Ele dá aula para alunos de ensino médio e para vestibulandos, né? Quem está se preparando para o vestibular. Então a maioria não nossa. gosta. E aí, assim, tudo o jeito que ele dá aula,
o fato dele entender como esses alunos aprendem, ele ter esse olhar da aprendizagem, da educação, faz uma diferença. Isso eu falo para ele, é uma diferença tremenda. Porque eu estou olhando para aquele aluno preocupado com que aquele aluno aprenda. Eu quero fazer com que esse aluno aprenda. Eu não estou indo lá cumprir tabela e jogar um monte de coisa e azar se eles aprenderem ou não. Então, isso faz diferença. O professor, infelizmente, na universidade, nós temos alguns bons professores, mas também temos, às vezes, só bons pesquisadores, nem sempre bons professores. Eu já ouvi de um professor, num curso, eu era tutora de um programa de professores que estavam entrando na universidade recém, e eu lembro, ele disse exatamente para mim, assim, ele disse, física é fascinante, aí diz o meu esposo, ele disse assim para mim, eu entrei na universidade para ser pesquisador, eu detesto dar aula. Eu vim aqui para fazer pesquisa, mas a gente não tem institutos de pesquisa no país, então eu vou ter só que dar aula para mim é um fardo. E aí tu imagina um professor que fala isso, imagina como é que ele dá aula para esses alunos, como é que será a relação dele com esses alunos? E aí, como é que vai ser isso? Então não tem como isso também não chegar no aluno de alguma forma, né? Nossa Senhora. Bom, assim, a gente tem que desenvolver estratégias para poder superar os problemas. Não Sim. existe perfeição em hipótese nenhuma, mas a gente também tem que ter esse olhar para ver a dimensão e ajudar efetivamente, que é o que você está fazendo. E, Alessandra, esses alunos que passam por vocês lá no núcleo, esses alunos, vocês têm um acompanhamento depois para saber como é que eles se saíram? Como que é feito? Vocês conseguem fazer algum Assim, a busca é controle? espontânea. A busca é espontânea, né? Já quiseram que, de repente a gente fala para o aluno procurar, mas a gente acha que é importante o aluno estar engajado para querer ser atendido, para o atendimento. Busca espontânea. Ele faz o atendimento individual, que eu acabei não falando muito. A gente tem uma média de 8 a 10 encontros, tanto nas questões de aprendizagem como de orientação profissional, mas não é uma intervenção fechada que a gente faz, nem a orientação profissional, aconselhamento de carreira. O individual vai ser igual para todos. Não, a gente ouve daí cada aluno. Geralmente, então tem esse tempo de duração. A gente acompanha o tempo, às vezes dura mais, já tem caso que a gente atendeu 15 vezes o aluno, 15 encontros, e por aí vai. Eles nos dão, às vezes, o feedback e nos procuram. E contam, eu me lembro que eu atendi uma aluna que fazia química, eu acho que era química, não sei se era química ou farmácia, e ela tinha uma dificuldade, uma disciplina de química inorgânica, alguma coisa assim. E ela reprovava naquela disciplina, reprovava, e eu fui ajudando a que essa aluna entendesse qual era a questão dela. Chegamos à conclusão que a dificuldade dela não estava em estudar, estava na ansiedade que gerava nela. E aí eu ajudei essa aluna, eu disse, bom, tua questão, nós já descartamos todas as possibilidades relacionadas ao estudo e aprendizagem. Em relação ao conteúdo, ela tentava buscar também. Se a tua questão que está me parecendo é a ansiedade. A tua ansiedade está interferindo muito no teu estudo. Então, buscar um psicólogo para fazer terapia, etc. Aí ela foi, buscou. Aí um semestre depois ela me mandou um e-mail e disse assim: tu não vai acreditar, tirei A naquela disciplina. Tirou A. Então, a gente não consegue fazer um acompanhamento desse aluno. Eles, às vezes, nos dão esse retorno e isso é muito satisfatório. Isso é muito bom, assim, alunos... Hoje eu supervisiono muitos casos, né, dos estagiários. Eu não consigo atender tanto porque eu dou supervisão, né, eu atendo um pouco menos, né, principalmente individual, atendo mais em grupo, mas dou supervisão. E aí os meus estagiários, assim, também digam, recebi mensagem do fulano, tá me dizendo que tirou A, que passou na disciplina, agradecem o NAI, marcam o NAI no Instagram. Então é muito legal. Mas a gente não consegue ter uma coisa efetivamente, assim, que a gente acompanhe, né? É só se eles nos falarem. Mas o importante é que surte bons efeitos e assim, de uma maneira intensa, porque agora, veja, aquilo que você começou,
sozinha praticamente, você já tem estagiários, a demanda cresceu, isso é o retorno do trabalho, não é? Porque senão já teria acabado. O Porque o trabalho é trabalho feito eficiente. de aconselhamento de carreira já era um trabalho consolidado, já por o SOP existe há mais de 20 anos, por exemplo, né? E o NAI um pouco bem depois, na verdade, mas era um trabalho já consolidado. E essa parte de aprendizagem no ensino superior, com esse olhar, tem outras teorias que trabalham, que dão conta, mas com esse olhar piagetiano, a forma como eu trabalho, eu vejo pouca coisa por aí. Né? Então, até eu tinha te passado, a gente lançou, vai lançar, eu acho que entre amanhã e sexta-feira. Ai, que legal. Saiu o ISBN Aí, da cartilha de como estudar, né? Durante o ensino. Agora a gente está nessa questão do ensino remoto, né? Como estudar, então, mas não vai servir só para o ensino remoto, serve para outros momentos. Então, é como estudar na universidade. Então, a gente fez uma cartilha de 52 páginas, ela não está cansativa, que a gente fala de questões de carreira, de motivação, de estratégias de estudo, de bem-estar, né? A questão relacionando com a questão da saúde mental, gestão do tempo, ambiente de estudos. Isso é assunto para outra live, na verdade. Mas, assim, eu busquei seria fazer esse ótimo. material, tô aberta, a gente só combina depois. Mas esse material, assim, é um material que eu não vi por aí também. Então, eu quis passar esse material para os alunos, né, com outras colegas queridas que me ajudaram nesse trabalho. Assim, foi um longo trabalho. Agora eu estou em licença para a conclusão do doutorado. Então, mas me envolvi com isso, ficou pronto. Então, tem esse material também para os alunos. A gente quer que isso chegue no maior número de alunos possíveis. Inclusive de outras Nossa, muito universidades. interessante. Bom, Inclusive de outras eu queria universidades. agradecer. Oi? Inclusive de outras universidades, não só para alunos da URGS. A gente quer difundir isso em todas as universidades. A gente vai marcar essa live para você Marcamos. falar a respeito desse material, porque eu acho que vale a pena, né? É um tema que é muito interessante. Nós estamos quase terminando. Eu queria faltar um minutinho. Eu queria agradecer a professora Marinês Fini, que acabou de entrar. Muito obrigada, professora. Essa temática foi muito interessante. Alessandra, gostei demais de conversar com você. Bom, obrigada. E agradeço a presença de todos e especialmente você por ter aceito esse convite e ter nos ensinado tanto. As últimas palavras eu deixo para você. Também eu agradeço também o convite, foi uma conversa muito boa. Eu adoro falar do meu trabalho, eu sou suspeita, né? Eu adoro o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. E me coloco à disposição se alguém quiser conhecer mais do NAI. Entra lá no @naiurgs, né, no Instagram também, tem todo um trabalho. Temos a colega Cláudia ali, né, que está nos prestigiando também, que está firme ali, segurando as pontas enquanto estou afastada. Agradeço e espero e marcaremos a nossa próxima live, então, para falar da nossa cartilha. Agora que está saindo, está no forno, já quase saindo. Que bom. Então, pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigada e até a Obrigada. próxima. A gente, em alguns segundos, acaba mesmo. Ó, Tá um bem, beijão. beijo para Prazer todos. conhecê-la. Prazer é todo meu, Alessandra. Foi ótimo. Muito obrigada mesmo, Obrigada. viu? Imagina. Tchau, Até tchau. mais.